amigo, olá minha amiga, está começando mais um programa Cidade na Rede, o nosso encontro semanal, sempre com grandes personagens, boas histórias, pautas das mais diversas. Nesta semana, agradecendo demais a sua audiência, o seu carinho, eu estou aqui para conversar com uma grande amiga, atriz, dubladora, diretora, estou falando da Sandra Mara, pessoa que há tantos e tantos anos contribui com a cultura, com o desenvolvimento da língua portuguesa. É isso mesmo, através da dublagem, através do seu talento artístico, e tantas atrizes pelo mundo afora, e agora vai emprestar um pouco do seu conhecimento para a gente. Sandra, obrigado, viu? Obrigada a você, Lu. Obrigada a você. É um prazer estar aqui contigo. Revê-la depois de tanto tempo para contar um pouquinho sobre esse universo mágico para as pessoas que estão do lado de fora e também, né, para as pessoas que vivem o dia a dia da dublagem, mas tenho absoluta certeza com os mesmos desafios de todas as profissões. Né? Sem sombra de dúvida. Mas eu fico assim pensando que quando a gente vê um filme, a não ser que ele seja pensado para ser mudo, né? Quando você está assim com uma televisão ligada e ela tem lá um monte de imagens e você não está ouvindo a voz, ela fica meio sem sentido, né? Aquele monte de imagem fica sem sentido. Então, quando a gente agrega a voz, a gente começa a dar um sentido maior. A gente coloca o humano, a gente coloca a alma, né? E então aquilo realmente começa a ter significado. E é disso que a gente está falando, porque acaba que a dublagem é isso, né? A gente cola as nossas vozes brasileiras naquelas imagens que vêm de qualquer parte do mundo, né? Porque hoje em dia se dubla conteúdo original até islandês, coreano de monte, porque o pessoal já sabe, né? Porque os fãs do mas dorama... essa alma não tem como você produzir, né? Ela é muito natural. Né? Ela tem que ser do humano, né? Primeiro que para ser dublador você tem que ser ator. Então, você sendo ator, você já vai estar dando uma contribuição na interpretação, né? Você vai estar tirando daquela imagem que não tem mais sentido, porque você só está enxergando as pessoas ali se movimentando, você vai tirar aquela imagem e vai colocar ela em 3D, colocando a voz junto e colocando a emoção junto. Então, você coloca a interpretação. E junto com essa interpretação, obviamente, vai bastante da gente, que é essa alma humana, que acho impossível de substituir, né? Porque num minuto ela está ali e num outro ela pode não estar, e quando ela não está, a diferença a gente vê. É isso, e tem uma coisa que é apaixonante na dublagem, que eu, poxa, vivo há tantos anos e algo que isso me contaminou demais, assim, é a descoberta a cada instante do que você vai produzir. É lógico que há trabalhos que você já sai programada, Sandra, você vai fazer atriz XYZ no filme tal, um filme de grande bilheteria, mas a absoluta maioria das vezes você é chamada e você não sabe se você vai fazer uma mulher neurótica num filme de terror, uma comediante, uma pessoa, uma escrava, uma fugitiva de guerra, enfim. Você não sabe, e você fica sabendo ali na bancada, hora, né? A não ser que eu seja assim, porque eu também sou diretora de dublagem, né? Então, na direção eu assisto previamente o filme, série, o que for, vou escolher as vozes que vão dublar, então eu vou pro estúdio, eu serei o conhecimento para o dublador, né? Serei eu a dar ao dublador essas informações que você está falando aí. Mas grande parte das vezes, como dublador, eu chego no estúdio na hora e dia marcado e não sei o que eu vou fazer. Né? E é isso que você falou, de repente eu sou uma mãe que perdeu o filho e que está chorando o tempo inteiro. Em outras vezes eu sou uma maluca que fala super rápido e que não sei o quê, porque é uma comédia. Em outros momentos é uma advogada, em outros momentos é um desenho animado. E por isso então, que precisa ser ator, legal. atriz, porque essa sensibilidade é só o ator que tem de você falar assim, olha, vai ser isso, vai ser a mãe, vai ser a maluca, vai ser... E aí você
a chavinha tem que ser mudada naquele momento, né? O ator tem essa habilidade, né? Ele tem esse talento que a gente espera seja inato, né? Porque quanto mais é inato, mais ele vem à tona com facilidade. E depois, obviamente, com o estudo e preparo, ele acaba firmando todas essas características. Então, ele acessa com facilidade a comédia, o drama, né? O choro e o riso na hora que precisa, com aquela qualidade que é necessária para imprimir na cena a verdade que aquela cena está passando, né? Ô Sandra, conta um pouquinho da sua história. A gente está falando no programa Cidade na Rede, o Brasil inteiro está acompanhando. Quando que a pequena Sandrinha virou essa atriz Sandra Mara tão importante para a história desse país? A atriz Sandra Mara, como você está falando aí, foi se formando ao longo dos anos, né? A Sandrinha foi na BKS um dia, junto com colegas de escola, 14 anos de idade, estudava ali na mesma rua da BKS, e um amigo da minha irmã falou que estava tendo teste. A gente sabia já naquela época que aquelas vozes que a gente ouvia dos Flintstones, da Ginny é um gênio e etc., a gente sabia que as vozes não eram originais, mas a gente não sabia como era feito aquilo, né? E aí a gente foi, todo mundo lá fazer um teste. Garcia Neto era o diretor do teste, e só eu passei nesse tal teste. Era para ser. Que talento. Era para ser. Sei lá. Sei que aconteceu dele me convidar para fazer uma escolinha, e eu fiquei fazendo uma escolinha, toda tarde eu ia para a BKS, estava lá fazendo essa escolinha com ele, e em algum tempo depois chegou o Clube do Mickey, que era um Clube do Mickey americano. Sim. E tinha muita criança, e aí a gente começou a dublar assim, essas pequenas coisas. Passava de domingo de manhã, né? Não me lembro mais, sabia? Pode ser que seja. Sei que a gente dublava aquelas menininhas americanas do Clube do Mickey e que faziam praticamente as cabeças dos desenhos, né? Porque depois, durante a programação do Clube do Mickey, entravam os desenhos Disney, né? E então a gente dublava aquilo, dublava eventuais personagens em desenhos também. E foi assim que a Sandrinha começou a virar Sandra Mara. A sua essência de atriz, né? Porque isso é um universo muito, muito amplo. Sim. O seu talento foi aflorado a partir da dublagem. Sim, eu não tinha a menor ideia. Não tendo ninguém na família ator ou atriz, eu não tinha a menor ideia. Foi uma coisa. Porém, uma coisa me chamou a atenção em mim mesma, e eu me lembro disso com muita. Com até curiosidade hoje em dia, porque eu gostaria de poder explicar para mim mesma e não consigo. Eu entrei no estúdio, eu me senti em casa. O Garcia tinha uma voz, se a gente busca aí nas redes, a gente ainda encontra a voz dele. Ele tinha um vozeirão bem assim, imponente, importante, um homem alto, magro, para aquela garotinha que precisava subir nas tabelas para poder ficar próxima do microfone. Então, ele não me intimidou, entendeu? Eu podia ter ficado envergonhada, não fiquei. Eu podia ter me sentido oprimida. Então, assim, eu reputo a minha... eu fiquei descarada, entendeu? Eu fui sem medo, sem vergonha. Então, isso me chamou a atenção até de mim mesma, porque eu não sei se os meus colegas que estavam juntos podiam até ter talento, mas talvez não tenham passado no teste naquele momento porque se intimidaram. Você fez alguma coisa antes, assim? Não fiz nada. Apresentação teatral na escola, nada? Não, a gente até fazia alguma coisa assim, mas eu era muito tímida. Eu era muito tímida, introvertida. Eu não tinha, assim, imagina que eu hoje em dia tá tudo meio que ensaiado dentro da minha cabeça ou dentro da minha vivência, porque a gente não vive impunemente, né? Então, mas eu não tinha, eu era muito tímida. Então foi uma coisa que me deixou bem. Gente, eu me senti à vontade no estúdio, falei ali as frases que tinham que falar olhando a cena na tela e me senti bem, entendeu? Então, assim, sei lá. Tipo assim, era para ser. Era para ser, né? E desde então, quantos anos de dublagem? 40. 40 anos de dublagem. 40. Sandra, você já dublou de... Até qualquer coisa a mais, porque 44, 43, 40... Você já dublou de tudo? Você já fez do desenho animado, a novela, ao filme... Tudo. Voice over ou até os depoimentos de documentários, não sei. Personagem chinês, japonês, coreano,
tudo quanto é desafio, turco, entendeu? E talvez o desafio maior sejam as línguas asiáticas mesmo, porque porque um chinês fala Tsing-chong, Kai-chong, Yangon, e aí a gente fala, como assim? Não é possível que você fez isso comigo? Entendeu? Aquele texto que chega... Aquele texto que chega todo... E a pessoa lá na tela também tem todo um comportamento e uma mímica muito diferente da nossa. E às vezes, né, ele tá falando uma coisa, mas ele tá tipo parado. Assim, também. não tem... Desenho animado japonês, né? Que em alguns momentos a boca... Oh, você tá falando... Aí depois abre um bocão enorme e a gente tem que começar a falar muito grande, né? Pra poder caber, né? Aquilo tudo. Você tem um personagem, assim... Você fez muita coisa legal, né? Que você tem algumas coisas assim... Porque esse universo da dublagem é muito apaixonante. Eu vejo os fã-clubes, assim, é muito legal, assim, as pessoas... Bom, falando em fã-clube agora, nós temos 40 anos de Chaves, Chapolin, sim. Né, que está completando 40 anos, não está no ar, mas os fãs não se incomodam com isso, porque eles continuam ali. Na rede social eles acompanham, sim, né? Eles são perseverantes, então acho que a Chiquinha mesmo do Chaves realmente é um personagem icônico e me trouxe amigos e me trouxe impactar a vida de tanta gente e de afetivamente ficar no imaginário de um monte de gente, né? Então é um personagem que realmente eu acho que não dá para não citar, né? Quantas secretária eletrônica que você gravou na sua vida com a voz da Chiquinha? Eu imagino aquela coisa, liga pra minha mãe com a voz da Chiquinha, manda uma mensagem pro meu primo, eu lembro... Há 20 anos eu lembro que você já fazia muito. Ao longo do tempo eu tentei reduzir para amigos muito íntimos, para situações bastante de intimidade, porque senão não dá conta, né? Porque senão você tem que ficar respondendo o tempo inteiro pessoas no Instagram ou no Facebook, né? Alguns que ainda frequentam por lá, ou sei lá o quê. Ai, por favor, manda um áudio. E não dá, né? A gente não dá conta disso. Então, mas fiz muito mesmo. É um produto que vocês, quando realizaram, né, o trabalho, depois teve divulgação e reprises durante décadas. Como é que funciona isso hoje? Vocês receberam ou foi só um cachê naquele momento? Nesse primeiro momento lá foi um cachê. Não existia nem leis de direitos autorais, nem nada, nem imaginávamos nem isso. E também o Chaves, ele veio dentro de um pacote de novelas, filmes e produtos de entretenimento em geral que o Silvio Santos comprou. Não tinha nenhum apelo ainda, né? A primeira vez que eu dublei o Chaves, eu não teve teste, eu fui escolhida pelo Marcelo Gastaldi para dublar a Chiquinha. E a primeira vez que fazia o Chaves. Que fazia o Chaves, inclusive, era o diretor do projeto todo. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, né, eu achei pobre, né? Eu achei aquele cenário pobre, a roupa pobre, tudo pobre, né? A gente já tinha uma certa qualidade nas novelas brasileiras, né? A Rede Globo sempre imprimiu uma qualidade bem bacana nas novelas, então aquelas novelas mexicanas ou aquele produto mexicano, pra gente parecia um produto... Não vai virar aqui, né? Exato, de segunda qualidade e tal. Em vez nada, né? Assim, o Chaves é um caso à parte, porque as novelas fizeram o seu sucesso lá no momento específico e tudo bem, mas o Chaves é um caso à parte, porque o Chaves conta com a genialidade do Bolanhos, né? Do Roberto Gomes Bolanhos, que é o criador e que escrevia e que fazia tudo, a genialidade dele de escrever um texto que é atemporal. É uma comédia que não tem um palavrão. Né? É uma comédia que está ali. Todo mundo ri. Todo mundo ri. Aqueles do arquétipos, intelectual ao mais humilde. Os arquétipos humanos estão ali, né? Então, assim, é a opressão, é a brincadeira, é o bullying, é o que for ali, mas tudo colocado de uma forma que depois tem uma moral da história, né? Tudo colocado de um jeito que você acaba tirando algum tipo de ensinamento. E o fato de você rir daquilo gera em você também um desconforto. Nossa, olha, eu estou rindo, porque é uma grande crítica. É uma grande crítica a todo o status quo, né? Da pobreza, da riqueza. O professor fumando dentro da sala de aula. O cara que não paga aluguel. Sim, a própria vila, aquela situação de moradia, de uma certa... Uma criança dentro de um barril e tá tudo certo. Entendeu? Vou viver minha vida normal. E uma moradia de várias casinhas, todo mundo junto, como as comunidades todas aí pelo Brasil afora, né? Quem nunca, né?
Quem nunca? Então, assim, e aí ele foi caindo no gosto popular também por conta disso, por essa identificação que tem com as pessoas, né? A gente vê a cena, ouve a piada, já sabe e dá risada de novo. Não tem jeito. É uma coisa louca, né? Uma coisa louca. Eu vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu quero falar com a Sandra também por esse momento da dublagem, essa entrada de inteligência artificial, contar mais histórias. Mas será que eu poderia pedir para a Sandra, como Chiquinha, chamar o comercial para gente aqui no Cidade na Rede? Ai, pois é, amigos do Cidade na Rede. Tá na hora de um comercial, né? Pois é. Legal, voltando o programa Cidade na Rede. Gente, Chiquinha chamou o intervalo. Vocês têm a dimensão do que isso significa? Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, meu papaizinho lindo, meu amor. Ai, O Chaves me pegou, me jogou no chão e puxou meu cabelo e comeu meu sanduíche. Que maravilha, que maravilha. É muito bom, cara. É o que você falou, né? A gente já sabe, a gente já ouviu isso 1000 vezes, mas eu não tenho outro fenômeno assim de Chaves, assim, eu não consigo ver. Com 40 anos no ar, não acho que tem mesmo. Porque a gente, né? acho que os Trapalhões, eles tiveram, né, uma história muito bacana nos domingos à noite ali, Sim. mas não sei se chegou, né, as séries. A gente teve É que assim, o Chaves tem essa fora. peculiaridade de ser um produto mexicano, não é brasileiro, né? É um produto de fora, né? É um produto que não... Os Trapalhões não. Os Trapalhões é a confirmação da maestria brasileira na comédia, né? Sim. Com esses grandes comediantes que nós tivemos e nós temos, né? Com pessoas que sabem escrever, com essa qualidade que o mundo das artes tem no Brasil, né? Que toda essa parte de audiovisual tem no Brasil, né? Mas o Chaves é dublagem, né? Então é isso que é o peculiar. E ele tem uma magia, né, da simplicidade, do menino, né, da coisa do menino pobre, Sim. que todo mundo meio que abraça. Sim. Mas a dublagem, ela é apaixonante. A gente pega, por exemplo, como Simpsons, como, sabe, a gente citar os coisa mais Flintstones, nova, por exemplo. Scooby-Doo. Até Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo. Sim. Adoro a dublagem. Só que o que é muito legal é que essas vozes, elas são nossas. São nossas. Essas pessoas são pessoas como a Sandra que está aqui. Então, eu acho que quando... mas às vezes eu cansei de ouvir isso. Mas o original é muito melhor. Quem falou isso, sabe? Porque muitas vezes o brilho do artista brasileiro, ele modifica um programa, ele modifica um filme. Várias vezes a gente se depara com filmes, não vou dizer são salvos, mas recebem um brilho, um plus a mais por conta da excelência da nossa dublagem. Sem sombra de dúvida, e tem muitos casos, né? Da dublagem ser muito boa, a ponto de até os distribuidores internacionais falarem, como assim? Esse produto foi um sucesso no Brasil? Esse produto é um sucesso no Brasil. A dublagem acrescentou, né? A dublagem trouxe para o produto o plus que você está falando e que realmente deixou ao gosto brasileiro, porque a gente está falando de versão brasileira. A gente assistir no original é muito bom, mas é isso que a gente estava falando e brincando a respeito do coreano, chinês, japonês. São pessoas e são imigrantes que nós temos no Brasil, todos eles, e que estão adaptados à nossa língua, e quando a gente conversa, a gente não sente diferença nenhuma, são brasileiros. Agora, quando você os vê na língua original deles, no país dele, interagindo entre eles, vivendo como eles vivem e falando a língua deles, muitas vezes a língua deles vai ser um dificultador para eu continuar assistindo. Dublado, aquele japonês, aquele coreano fala aqui dentro da minha casa, apesar do trejeito todo, que eles se mexem muito, coisa que a gente não faz, mas a gente está ouvindo ele falar português, então ele ficou mais palatável.
De repente ele está na minha sala e está tudo certo. E eu estou entendendo ele como eu entendo você entendeu? Eu lembro que em 99, eu estou voltando 24 anos, 25 anos no tempo, eu desenvolvi um estudo ainda na época de estudante de jornalismo, que era a importância a importância da dublagem para o desenvolvimento cultural do país. Foi meu trabalho de conclusão de curso. E naquele ano, 99, eu lembro que eu cheguei a 76 ou 78% da população brasileira necessitava de filme dublado, não era de gostar. Porque existia, naquela época, estava começando a surgir TVs a cabo, e aí existia um movimento elitista que falava assim, não, eu não gosto de filme dublado porque perde a originalidade. E aí você acaba vivendo num mundo acadêmico e você conversa com essas pessoas. E essas pessoas acabam sendo o seu mundo. Mas aí eu quis sair desse universo. Viajei 12 cidades do Brasil e fiz esse trabalho. A gente tinha, na época, 35% da população, que é um número que só existe no Brasil, porque em todos os lugares ou você é analfabeto ou você não é analfabeto. Sim. No Brasil tem o semi-analfabeto. É o você funcional. escrever seu nome. Isso. Se você escreveu seu nome, você não mais é considerado analfabeto, até para não aumentar o número, né? Sim, mas a pessoa não escreve nem Mas a pessoa nada. não lê. Não lê pessoa, nada. Ela escreve o nome dela, ela Sim. não sabe ler. E isso nos deixa numa condição de pessoas que têm a leitura fraca, as pessoas que são semi-analfabetas, as pessoas que realmente são analfabetas, as pessoas Anciãos que não conseguem acompanhar a legenda, tem problema de visão, e aí a gente chegava a esse número de 78%. Quando a gente chega nesse número, não dá para você tirar a importância desse núcleo. E o brasileiro, Sandra, acho que até por essa coisa de ser descoberto, foi colonizado, a gente tem essa veia vira-lata, e não é só para dublagem. O brasileiro, quando vai para fora, para qualquer lugar, se ele vai para a França, ele precisa aprender uma meia dúzia de palavras, italiano, inglês. E quando a gente recebe, a gente também quer aprender a língua deles para poder falar. Quando você vai para fora, ninguém pensa em falar assim, olha, chegou um brasileiro ali, vou ver se eu falo português com ele. Não, não existe isso. E por que a gente não valoriza a nossa língua da maneira que a gente deveria, sabe? Porque é a nossa língua. É uma grande questão essa no Brasil mesmo, né? Quantidade de pessoas que têm dificuldades para interpretar um texto também, né? Porque quando você lê uma legenda, você tem que interpretar essa legenda. Você não está lendo ela seca. Você tem que entender o filme. Você tem que entender o filme. Então, você está lendo e interpretando. É uma dificuldade muito grande para muita gente. E a dublagem realmente facilita muito, globaliza, traz, como a gente está falando, os personagens de fora falando em português na sua sala. E não é um significado de ignorância, porque, por exemplo, você vai para a Europa, todo mundo fala 5 idiomas, e na Alemanha, você vai no cinema, é tudo filme dublado. Tudo dublado, em alemão, exatamente. A Itália é a mesma coisa. A Itália, a cada 100 quilômetros, você tem um dialeto diferente. A dublagem na Itália foi um elemento que também unificou o país, entendeu? Porque, de repente, a televisão passava só italiano, aquele escolhido, né, desde... Aliás, quando eu fiz esse estudo, eu lembro que eu fui pesquisar e aí eu cheguei que foi Mussolini, que naquela época que decretou o surgimento da dublagem, né? Se a gente, lógico que aí cada um vai procurar uma nascente, mas talvez extraoficialmente, o surgimento da dublagem é na Itália, porque Mussolini disse o seguinte, qualquer obra que vier de fora tem que estar em italiano aqui. No começo acharam um pouco, né, quem sabe por causa do fascismo mesmo? Sim, porque ele, né? Mas ele criou uma consciência que não era talvez o intuito dele, porque ali era uma coisa muito mais nacionalista do que talvez pensar fosse uma coisa social, política, né? Mas se tornou algo muito social. Acabou culturalmente favorecendo todo o povo. Porque muita gente falava só o dialeto, não falava italiano. Sim. Aí, de repente, passou a entender e a falar, ou a ter um acesso maior à língua, né, italiana, né? Ô Sandra, e hoje como é que você está vendo esse cenário onde as pessoas começam a apresentar algumas ferramentas de inteligência artificial cada vez mais próximo do real, porque real, eu bato muito na tecla, real nunca será,
Até porque a Sandra também tem uma frase que ela me disse fora do ar que eu adorei, que é a inteligência artificial. Isso não vai mudar nunca, né? Vai sempre será artificial. Sempre né? será. Não adianta, o tangue pode ser, eu não vou nem falar o tangue, né? O suco de saquinho pode ser o mais saboroso possível, mas ele sempre será artificial. Exatamente. Você está, inclusive, até com a camiseta desse movimento Dublagem Viva. Porque é um momento difícil, né, para dublagem. Na verdade eu acho e acredito que a maior parte dos brasileiros não está percebendo que o momento é difícil para todos nós, porque a inteligência artificial impacta todas as profissões. E não é só no Brasil também, vamos falar de mundo. Mas aqui a gente está no nosso, vamos falar do nosso. Então está demorando-se muito para se votar leis e para se fazer comissões que tenham um verdadeiro desejo de estudar essa questão até o fim, para se colocar limites. Não estou falando de censura, limites para a criação com IA. Porque é o que nós falamos, a inteligência da IA, ela é artificial. Ela precisa dos meus dados, dos seus dados e dos dados de todos os brasileiros, que serão minerados, misturados e repropostos. Então, não tem nada de natural ali. Como a gente brincava antes também, o bebê nasce da barriga da mãe chorando e fazendo gugu dadá. Inteligência artificial é só uma máquina que, se não tiver e não for alimentada pelos dados dos humanos que estão vivendo nesse exato momento, ela não é nada e nem ninguém. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ir com calma, porque o que pode estar parecendo um elemento facilitador, na verdade, vai ser um elemento complicador da vida de não só da dublagem, mas de todas as profissões brasileiras e do mundo. Porque agora não se trata de tirar o peso do lombo do animal e nem das costas do homem, como a Revolução Industrial no início do século passado fez. Agora se trata de tirar mentes pensantes de circulação. Então, diminuir a quantidade de médicos bons, advogados bons, engenheiros bons, arquitetos bons, de tudo bom. E de uma coisa classe... é pegar o conhecimento dessas pessoas e transformar uma inteligência artificial. Mas levando em conta que daqui a 100 anos... Exatamente. Bilhões de pessoas que estão no mundo não estarão. Teremos outras pessoas. Nós que estamos aqui, daqui a 100 anos, né, muito provavelmente, não estaremos mais aqui. Então, quem vai capacitar essa inteligência artificial? Exatamente. Simples assim. Então, a inteligência continuará sendo artificial. A gente vê uma pessoa que morre, para ser bem cruel, assim, na imagem... A pessoa está ali, moribunda, você está vendo ela viva, daí ela morre, daí você vê que ela não está mais ali. A alma foi embora. E você não sabe para onde foi, mas foi embora. E você percebe muito bem quando está e quando não está. Então, assim, é igual a inteligência artificial. Não está. Ali não tem o elemento criador, o elemento motivador que é de dentro para fora. Se não for de fora para dentro, não existe absolutamente nada. Então, eu acho que é um momento de muito cuidado e um momento que a gente deveria estar correndo realmente para alertar os nossos deputados, os nossos legisladores, para que eles se debrucem sobre essa questão, porque ela não é só cultural, ela é uma questão que vai impactar todos os setores da sociedade. E aí tem a conversa da renda mínima, não, porque a inteligência artificial vai impactar a tal modo que uma massa de deserdados vão ficar por aí, e essa massa de deserdados sem nenhum tipo de especialização vai precisar de dinheiro para viver, então vai se instituir uma renda mínima. Ok, se institui a renda mínima, essas pessoas vão continuar comendo para viver, mas elas não vão continuar consumindo. E sem consumir, como é que os grandes vão continuar gerando bens e valores? O ponto do consumo... Onde é que está esse ponto do consumo é muito importante, porque as pessoas que estão entendendo que através dessa IA, elas estão economizando na sua produção, elas não vão ter para quem vender. Exatamente. Então, porque não vai ter quem comprar. Porque não vai ter dinheiro para comprar. Então, a circulação da grana acabou. Essa é a discussão, porque a gente está formando um novo universo, tudo bem, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, mas a humanidade ela precisa sempre pensar em sua existência, em sua sobrevivência. Daqui a 30 anos, quem vai operar dentro de um hospital? Essa pessoa, ela estudou como? Ela estudou
com os melhores médicos como pode ter agora, nas melhores faculdades que pode ter agora, só que com a inteligência artificial daqui para frente, não vão precisar dessas pessoas, sim, não virão esses expertos, essas pessoas com capacidade para poder continuar levando a medicina a níveis mais altos. E aí o que é que acontece? Esses médicos do futuro serão todos ineptos? Serão médicos formados mais ou menos? Como é que será isso? Os deputados, os juízes, será que eles vão existir? Ou será que deputado vai ser não, porque a inteligência artificial não vota. Então não tem como. Então, mas não vai ter deputado. Não vai entendeu? ter, mas... Não sei como é que vai ser isso. A massa de deserdado vai votar em quem? O advogado, ele não precisa mais defender a tese, porque eu vou lá na inteligência artificial e falo assim, ó, eu quero uma defesa, isso, eu estou processando, meu caso, assim, eu estou processando a Sandra. Aí a Sandra faz a defesa dela também numa inteligência artificial, então sim, já não precisa do advogado. Sim. Aí a nossa defesa, a gente coloca lá, dá a gente carrega num terminal, que esse terminal vai ler as duas, vai chegar num denominador comum. Exato. E também não precisa mais do juiz. Exato. Você vai no laboratório, faz um monte de exame, manda para a inteligência artificial, ela te dá o diagnóstico da doença. Ou sim ou não, ou sei lá o quê, toma mais ferro, toma mais isso. Então, cadê o médico também? Você entendeu? Ô Sandra, a gente fala isso aqui agora, parece que... ficção científica, que dizia quando científica. Eu era criança. É ficção científica. Mas, vamos lá, se a gente voltar 20 anos, você imaginava que você ia conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, você aqui no Brasil, outra pessoa nos Estados Unidos, outra pessoa no Japão, com o seu celular em qualquer rua. Não é que você estava num terminal. Sim. Hoje você pode fazer isso. Sem sombra de dúvida, ninguém é contra a evolução, ninguém é contra as ferramentas que venham para colaborar com a gente, as ferramentas que venham para nos ajudar a melhorar a nossa performance, entendeu? E, inclusive, na dublagem, muita coisa pode ser feita com inteligência artificial que pode dar um improve, pode dar um salto, pode melhorar. Agora, o que a gente está falando é de substituir as almas dos atores por uma voz sintetizada, que ainda que seja de humano, vai continuar sendo sintetizada. Eternamente. Você entendeu? E na medida que ela for só minerada, ela vai só ser reproposta. Ela vai ser misturada e reproposta, misturada e reproposta. Ela não vai ter ela não vai sair de lugar novo, porque uma vez que eles utilizem sempre esse mesmo cartel de coisas que eles já tiverem minerado, que está todo compartimentado lá, para eles usarem sempre o mesmo, nós não teremos criatividade nas artes, nas músicas, nós não teremos criatividade em nenhum setor. Porque vai faltar filme para dublar. Se tudo for robotizado... Não vai ter filme, não vai ter documentário. E mesmo que venha a voz do Will Smith já no trejeito brasileiro, falando em português, mas não vai ser uma versão brasileira. Não, e quem vai ser o Will Smith daqui a alguns anos? Então, um holograma? Eu não preciso mais contratar o Will Smith. É, um holograma dele. A produtora vai fazer com um holograma. Com computador. Sim. É um momento... É uma discussão muito séria e muito profunda. Não é uma coisa espetacular. Não é uma coisa para ficar, olha que bonitinho, que engraçadinho. Eu acho que pode ter muita coisa positiva, porque ninguém quer frear a evolução, como eu já disse. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado e que precisam ter leis para direitos autorais, porque senão, entendeu, vai virar terra de ninguém. E virando terra de ninguém, quem é que quer viver nessa terra de ninguém? É ruim para todo mundo. Então, se hoje as pessoas já vivem dentro de carros blindados, dentro de condomínios sofisticados, como é que vai ser o futuro, então? É só piorar, não é? É um momento... É só piorar. É um momento que a gente precisa refletir, repensar e pensar no macro. Não dá para você pensar só no seu ou desdenhar o problema do próximo. Você precisa pensar no macro porque a coisa é muito maior mesmo. Muito maior. É muito maior. Sandra, muito sério. Olha, o que não é maior é o nosso tempo. Tinha que aproveitar essa deixa. Obrigado demais. Espero que você volte em outras oportunidades. Claro, o que é bom é isso. É porque a gente tem muito assunto, então pode ser que num outro momento a gente consiga falar de outras coisas também, sempre aí de dublagem e tudo mais. Muito bom te rever. Bom Sucesso mesmo. Sempre. Obrigada. Talento, muita saúde para você. Obrigado. Obrigada, igualmente para você. Obrigado, Lu. Obrigada mesmo. Sandra Mara, nossa convidada. Que delícia, né? Vocês gostaram? Eu também gostei muito. Foi maravilhoso esse papo, a gente poder falar, poder conversar com uma pessoa com tanto conhecimento
e num tema que, olha, além da maravilha da dublagem, é algo que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, esta chegada da inteligência artificial. Mas essa semana não dá mais. Semana que vem a gente volta com mais personagens, com mais histórias, com mais temas. Obrigado sempre pela sua audiência com a gente. Valeu, galera. Valeu, Brasil.